Bom, bom dia, meu nome é Gilberto, eu sou professor pesquisador junto ao Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP UFRJ. Eu vou fazer aqui uma exposição do que foi o nosso curso Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Esse curso foi realizado nos dias 24 e 25, aqui no Instituto IVIG, tá? Sob a coordenação do professor Marcos Freitas e professor convidado eu e o professor Luiz Guilherme. Tá? O curso foi montado em dois módulos, o módulo 1, um módulo teórico e o módulo prático. O módulo teórico, nós discutimos resíduos sólidos. Os seguintes resíduos: resíduos de biomassas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento e resíduos animais. Bom, outro assunto abordado foi caracterização química e análises preliminares, processos termoquímicos, pirólise, a pirólise no contexto nacional, princípios da pirólise, os parâmetros, né, que constituem a pirólise, classificação, mecanismos em fase gasosa. Outro tópico abordado foi produtos de pirólise, carvão, óleo e gás. E a caracterização desses produtos, caracterização química, físico-química e métodos instrumentais. Bom, finalizando com aplicações e mercado desses produtos, carvão, óleo e gás. O módulo 2 foi o módulo prático. Teve experimentos em reator de bancada e visita ao reator industrial do IVIG da UFRJ. O que acontece? Nós preparamos seis vídeos desse curso, né? Então, os vídeos que se seguem, eles foram divididos. O primeiro vídeo consta da parte de introdução, em que o professor Marcos fala do histórico do IVIG e fala das atividades que são realizadas no IVIG. Depois o professor Gilberto, falo especificamente sobre a pirólise, toda essa parte de resíduos aqui sólidos, a parte dos processos, caracterização química, todas a base, os conceitos básicos de pirólise, e falo sobre carvão. Depois o professor Luiz Guilherme, no último módulo, que é o módulo 6, ele fala especificamente de óleo de pirólise. Então, cada módulo, cada parte, né, em cada módulo, dividido em 6 partes, cada parte vai tratar especificamente de um assunto. Esse óleo, como sai esse óleo, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para você. Solta aí. Bom, o laboratório, com um nome bonito agora, Laboratório de Biodiesel e Óleo de Pirólise. Antes era um laboratório só de biodiesel. O laboratório que, na verdade, eu sempre chamei de uma cozinha, porque não é um laboratório que a gente faz análise. A gente faz os experimentos em escala pequena. Sempre que eu fiz com biodiesel aqui no IVIG, a gente começou no laboratório, em bancada. Amanhã vocês vão conhecer lá, vocês vão ver. Usando mais diversas matérias-primas, inclusive o esgoto. E sempre em pequena escala e aumentando a escala até fazer 1, 2, 3, 4 unidades. Temos uma aqui, tem outra no outro galpão, tem outra lá na Estação de Alegria. Eu montei umas 5 unidades em tamanhos, em escala. E a pirólise eu queria fazer a mesma coisa. E a gente fez, mas deu um pulo maior, que o nosso reator é um pouco grande. Então, nós vamos discutir isso. Passa aqui, eu quero ver o que tem. Bom, isso é lá no laboratório, tá? Biodiesel. Quando eu comecei com biodiesel, diferente do que o Gilberto comentou aqui, vocês viram a complexidade da questão da pirólise, o biodiesel é uma reação que eu sabia exatamente o que ia acontecer. Então, a gente faz uma transesterificação de um triglicerídeo, transforma ele em éster,
E eu sei o que vai acontecer. Durante a pirólise, você já viu as condições, as quantidades de interações que tem. Então, a gente não sabe exatamente qual o produto final, como é que ele vai sair. Vai variar com a temperatura, com o tempo de residência. No biodiesel, não. No biodiesel, eu sei que se eu pegar lá o óleo de fritura, o óleo de soja, e conhecer a composição dele, eu vou saber que vai me dar um éster daquele tamanho, que vai substituir o diesel. É tudo um pouquinho mais fácil, tá? Passa aí. E ele, quando eu comecei a falar, vamos falar só um pouquinho de biodiesel no início, para a gente ficar mais inteirado. Eu primeiro usava óleo vegetal misturando com diesel. Ou então, ésteres de óleo vegetal, que é o biodiesel. É claro, é bom dizer isso, que biodiesel é éster de óleo vegetal, ou de gordura. Aquela função química que o Gilberto comentou, éster. Fora isso, não é biodiesel. O óleo de pirólise não é biodiesel, é bioóleo, diesel vegetal, o que você quiser chamar. Não, biodiesel é éster, tá? E a terceira utilização, que é óleo vegetais craqueados, que acaba formando algo parecido com bioóleo. Essa segunda reação, que é a formação de éster, é o que eu trabalhei durante 15 anos aqui no IVIG, transformando toda a matéria gordurosa, óleo vegetal ou gordura animal, em éster, e usando esse éster como substituto de diesel. Nós fizemos diversos testes, e o Programa Hoje Nacional também começou aqui, e ele está bem, está aí com 10, 15, 12% de biodiesel em todo o diesel comercializado. Então, como eu disse, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. A reação ia formar tal coisa, esse cara tinha essa... É só purificar ele e botar. Agora, com a pirólise, a coisa é mais confusa. Passei. Então, a definição de biodiesel, pode passar, que eu já comentei isso. As vantagens, né, de biocombustível, a gente está falando muito de redução de gás de efeito estufa, essa situação toda. Então, o biodiesel lutou nisso aí, né? A gente passou 20 anos trabalhando com isso, aconteceu, tem a questão social, emprego, área rural, aquecimento global, diminuir diesel, isso tudo aconteceu, mas tem muito mais para acontecer. Quando a gente fala agora em pirólise, a gente está falando em resíduo, que é um resíduo que, eu sempre comento isso, a gente vai falar muito de plástico aqui, né? Óleo de plástico, principalmente. Por mim, não teria plástico para a gente pirolizar. Tomara que, quisera eu que não tivesse nenhum plástico para se pirolizar, todo ele fosse reciclado. Viver sem plástico não dá mais, né? Não existe a possibilidade. Mas ele não precisava acabar onde ele acaba. Aterro sanitário, Baía de Guanabara. Mas como ele chega lá e acaba ficando lá e a gente não separa direitinho, a gente tem que dar um fim a ele. Pirólise pode ser uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade. Tá? Eu vou focar mais um pouquinho no óleo, então segue aí em frente. Pontos críticos de biodiesel, eu sempre comentei isso, desde que eu comecei com biodiesel, porque não é a maravilha total, não é a maravilha total. O biodiesel foi discutido muito tempo com uma questão de área. Imagina, você vai deixar de plantar alimento para plantar energia, para plantar um óleo, para virar combustível. Se o pessoal está passando fome, é uma discussão importante. Produção de energia versus produção de alimento. Os insumos, o biodiesel do Brasil hoje é feito com soja, né? Basicamente soja, 70%, 80% é óleo de soja, porque a gente tem. E o óleo de soja é uma commodity que aumenta o preço, e se aumentar o óleo de soja, é mais vantajoso você vender óleo de soja do que produzir biodiesel. É mais ou menos o que acontece com a cana, né? Açúcar ou álcool? Você faz álcool, mas se o açúcar tiver um preço bom, vamos fazer açúcar, então tem sempre essa discussão. A utilização de solo, né? No caso, esse é o caso biodiesel. No caso da pirólise, a gente vai ver que a situação é um pouquinho diferente. Quantidade de resíduo disponível. Vamos fazer biodiesel de resíduo, como eu fiz de esgoto.
óleo de fritura, cadê isso aí? Nós estamos falando de 60 bilhões de litros de diesel consumido no Brasil anualmente. Hoje a gente tem B15, me parece, né? B12 ou B15, que são aproximadamente de 6 a 8 bilhões de litros de biodiesel produzido, o que precisaria de 8 a 10 bilhões de litros de óleo. Resíduo não dá, não atende isso. Então, biocombustível tem que tomar cuidado. É o caso da cana, do etanol. Quanto tempo lá o cara ficou queimando lá, né? Como o Marco comentou. Outra coisa, a utilização correta de mão de obra, né? Porque muito dessa mão de obra é escrava, foi de boias frias. Então, o biocombustível tem que tomar cuidado com essa situação. Siga. Pode ir. Bom, o projeto Pirólise que a gente vai discutir, por que o óleo entrou tanto? Por que eu estou tão preocupado com o óleo? Porque esse aqui é o escopo do projeto que a gente está seguindo agora, FAPERJ. Sistema de geração de energia elétrica das fontes renováveis de biomassa de lixo, energia solar e eólica em municípios de pequeno porte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente queria pegar resíduo sólido urbano, transformar aquilo em energia para suprir problemas de falta de energia em municípios pequenos. Essa era a ideia. Pirólise, por quê? Vamos pegar esse resíduo, vamos transformar ele em óleo, vamos usar esse óleo numa máquina, motor a diesel ou uma caldeira, e transformar em energia quando faltar luz. Então, preciso desse óleo, ou de alguma coisa que gere energia. Por isso que a gente Aí, quando a gente começou a pensar em resíduo sólido urbano, o lixo lá no aterro sanitário, ou no lixão, seja o que for, tem tudo misturado. Aí, primeiro momento, vamos pensar assim, vamos priorizar isso? Tudo. Esse tudo tem orgânico, tem plástico, tem metal, tem carcaça, sei lá de quê, resto de animal. Não dá para fazer isso. Então, a gente começou a tentar separar. Foi aí que apareceu os dois grandes, biomassa e plástico. Por que plástico? O plástico está lá. 40%, 50% é plástico. Esse plástico poderia ser reciclado. Chega sujo, chega misturado com úmido, a indústria não quer, ou ele está no final de ciclo dele, porque o plástico é reciclado. Chega um momento que não recicla mais. É o lixo, é o saco de lixo preto, aquele é o final. Quanto mais escuro ele está, porque mais ele foi reciclado. Então, ele chega lá. E para a pirólise, em princípio, a gente achou, olha, eu posso pegar esse plástico, pirolizar sem secar ou sem separar, ou pode vir um pouquinho de orgânico junto, não tem problema. Então, esse foi o foco. Então, meu foco foi esse. A gente separou biomassa e plástico para fazer óleo. Por que a biomassa não dá óleo? O Gilberto comentou muito bem isso. É um extrato aquoso, com oxigênio, com poder calorífico baixo, não é a melhor função. Então, a gente entendeu que para a biomassa a gente vai tentar priorizar e potencializar o carvão, biochá e outras aplicações, e no caso do plástico, o óleo para ser gerado um motor. A gente já está testando o motor aqui, tá? Vocês vão ver a cara do óleo, que esse aqui está bonito, mas não é o que sai na verdade, não. Siga. Evolução da substituição, né? Renovável, aquela coisa, aquele papo todo de bioóleo. Quando a gente começou a fazer, voltando ao plástico, a minha preocupação foi assim, eu quero fazer isso em pequena escala. Eu quero entender essa reação, né? Apesar de ela ser meio complexa, a gente não consegue entender muito, mas vamos tentar entender. E eu comecei a separar plástico. Não é, o normal não é esse. E comecei a estudar lá, o pessoal do INMA, inclusive, e tem plástico, é muito plástico. Aí a gente começou a focar naqueles 6 grandes plásticos, 6
que a gente chama de 6 commodities de plástico, que é o polietileno de alta, polietileno de baixa, PET, polipropileno, poliestireno e o malvadão, PVC, que eu não quero, que é cloro, Gilberto já comentou, a gente está fora disso. Mas o PVC pouco aparece, que ele é muito reciclado. O que aparece mesmo é esses polietilenos, também, polipropileno, e eu comecei a fazer, passa, por favor. E aí os bioóleos que a gente já gerou, que a gente vai conhecer tudo amanhã, tem as frações todas, pode seguir. E aí você vê aqui, ó, 16% de todos os plásticos é polipropileno, 15% é polietileno de baixa, 12%, quer dizer, olha a quantidade, são os 6 principais. Tem uma numeração de 1, uma numeração internacional, PET é 1, poli de alta é 2, PVC é 3, e isso é, você olha assim embaixo da embalagem, tem um símbolo de reciclagem e um númerozinho. Esse número corresponde a esse tipo de plástico. Só que lá na ponta, onde eu vou pegar, estão todos eles misturados. E é meio que impossível você separar. Mas aqui no meu laboratório eu posso separar, entender um pouquinho de cada um. Porque são cadeias um pouquinho diferentes, todo mundo é termoplástico. Né? No seguinte, só esquece o poliuretano para baixo. Tipo de polímero, mas com características diferentes um do outro na hora que você vai fazer o aquecimento. Temperatura que vai entrar em fusão, as ligações, tem uns que têm anel fechado, outros têm aromático, outros não têm. Então, eu comecei a separar. Vai. Bom, esse é o esquema da pirólise, tá? Não é nem para estar nessa ordem, não, mas tá bom. Esse é o nosso reator. Vocês vão conhecer todos eles amanhã. Essa é o que acontece lá, tá? O reator ali pegando foguinho e toda a questão ali. A gente vai ter uma experiência melhor amanhã. Segue. A planta, tá? Vamos lá. Pode seguir. Vamos lá. Primeira pirólise que eu fiz no laboratório. Esse é o resultado. Você pode ver a temperatura entre 450, valendo 450 graus. Tá? Polietileno de alta densidade. O que foi? Tampinhas de Coca-Cola. Garrafa PET Coca-Cola. Eu separei uma quantidade enorme de tampinhas. Coloquei. Foram 115 minutos de reação e a gente atingiu esse nível. Uma variação ou outra aí conforme o aquecimento. Não foi naquela planta grande, foi na planta piloto. Um comportamento relativamente interessante, um plástico só, funcionou bem, gerou gás. Esse gás a gente não pôde aproveitar, na planta a gente aproveita, mas nessa planta a gente não aproveitou. E eu tive 42% de rendimento em óleo. Uma porcaria, né? Uma porcaria. Um óleo com a densidade baixa, mais baixa que o diesel. A gente botou aqui como perda ao gás, mais da metade se perdeu. Foi a primeira grande reação nossa. E aí, chega. Fizemos a segunda e a temperatura subiu um pouquinho. A gente estava na faixa de 450, 460 na outra, e agora a gente trabalhou mais ou menos em 500. Essa conversão da mesma matéria-prima, uma quantidade similar, e a gente tem 72% de óleo. Então, para você ver a complexidade, mudamos o patamar de temperatura, a coisa mudou. Não só pela temperatura, como também pelo conhecimento da reação. Isso para um plástico, polietileno de alta densidade. O óleo com a densidade baixa também, igual ao outro, mais interessante. E aí comecei a perceber que a coisa é complicada. O tempo de reação, a temperatura que você vai, a taxa de aquecimento, a umidade, nesse caso as tampinhas estavam sequinhas, né? Segue aí.
E saiu esse óleo aí. Esse foi o óleo que saiu, só foi filtrado esse óleo. Eu falei, mas esse óleo maravilhoso. Uma cara boa, é um óleo parecido com esse aqui. Está lá no laboratório. Aí, bom, encontramos um óleo, uma densidade aparente que eu calculei lá, olha para cá, olha para lá, faz aquele teste básico, né? O primeiro teste que eu fiz com ele foi botar num cadinho, tocar fogo, ele pegou fogo. E aí começamos a fazer análise. E aí, nesse momento, eu comecei a comparar esse óleo com o biodiesel, que a gente fazia muito, que é a primeira coluna, o óleo de pirólise a segunda, e um diesel. E começamos a perceber algumas coisas interessantes. Características aqui que não sei se você... Aqui estão... Inclusive está lá no cartaz, né? A viscosidade. O óleo é bem pouco viscoso, o óleo de pirólise. Está vendo aí? 1,5 contra 3 do diesel, o biodiesel é mais. A densidade é baixa, tá? O ponto de fulgor parecido com o do diesel. Quer dizer, características interessantes. Segue. E aí, fizemos uma destilação comparando óleo de pirólise, gasolina e diesel. Gasolina e diesel comerciais. E percebemos o quê? Está mais ou menos no meio. Dá para perceber isso? Que a colocação também não tem amor. Ó, volume com 10, 130, está entre os dois, está entre gasolina e diesel. Todos os resultados estão entre gasolina e diesel. Ou seja, eu tenho um cara lá bem interessante. Está uma coisa entre gasolina e diesel, ou seja, né, na molécula, porque a gasolina e diesel é a mesma molécula, a mesma composição, só o tamanho de cadeia. Encontramos alguma coisa no meio ali, mas essa coisa foi encontrada porque era polietileno de alta densidade, porque foi levado a 500 graus. Quais são as respostas? Eu não sei. O óleo apareceu, foi esse. Óleo interessante. Segue. Aí tem isso é infravermelho, né? O infravermelho da característica do óleo. Isso é uma coisa mais Gilberto para te explicar. Passa outro que vai te parecer. E o verde é o biodiesel. Desculpa, o vermelho é o biodiesel, o verde é o óleo de pirólise. Comportamento bem semelhante. Ou seja, onde eu quero chegar? A gente começou a ver que esse óleo é interessante. Esse óleo pode ser um substituto do diesel, pode ser um substituto do biodiesel, pode estar junto, pode aparecer bem. Óleo de plástico, polietileno de alta densidade, nas condições que a gente colocou. Ótimo. Aí, vamos pegar e vamos para a planta industrial. E começamos a trabalhar. Lá não tem plásticozinho separado. Lá vem qualquer coisa. Tem aqui, eu acho que não tem? Aqui, ó. Olha aí, ó. Tudo. Deve ter aqui polietileno de baixa, de alta, polipropileno, sei lá mais o que, aquelas coisas. Está tudo aqui. E é isso que tem. Alguns, inclusive, até molhados e uns coletados na Baía de Guanabara, flutuantes. Aí eu falei, beleza, bota no reator que a gente vai encontrar um óleo daquele bonitinho, né? Olha o que saiu. Faço o que com esse óleo? Essa foi a segunda discussão. Eu falei, então, na hora que eu botei esse plástico misturado, as coisas mudaram. Esse óleo já não é o óleo feliz e bonito que eu tinha visto antes, que eu estava para analisar. E começamos a pensar nesse óleo. O que é isso aí? Gente, isso aí é quase petróleo. Comecei a analisar e tirei frações. Cara, até 50 graus sai uma fração, entre 50 e 100 sai outra, depois de 100 sai outra. É petróleo, cara.
É petróleo, é o plástico voltando a ser o que era, que é super interessante. Agora, vale a pena destilar? A gente está fazendo alguns testes com esse óleo. Do jeito que ele está, ele sai até com uma viscosidade baixa, algumas impurezas, arrasta um pouco de carvão do processo, a gente filtra e já usou isso em motor, do jeito que ele está, misturado com diesel, num motor a diesel que tem lá na planta, que vocês vão conhecer amanhã. O motor está tocando. Não dá para tirar muito parâmetro, porque a ideia a gente só vai entender, né, o estrago que esse óleo poderia fazer no motor lá para frente. Em princípio, ele funcionou. O que também não é muito estranho, porque o motor a diesel, qualquer coisa que você botar, funciona, né? Depois ele vai acabar quebrando. Mas aí eu comecei a pensar, o que a gente pode fazer com esse óleo? Esse óleo pode voltar, esse petróleo, vou chamar assim, ele pode voltar a ser petróleo, ou seja, não voltar a ser petróleo, voltar para uma corrente de petróleo. Eu posso pegar isso aí e botar numa refinaria, na linha do petróleo, e refinar normalmente. Posso pegar isso, refinar e usar o refinado. Isso aqui veio dali, tá? Isso é uma fração entre 40 e 100 graus deste óleo. Fração baixa, solvente, hexano, um pouquinho de gasolina. Essa é uma fração mais média. Então, essa é a grande discussão nossa. Para a biomassa, a gente vai focar no carvão, e para o plástico, focar no óleo. Por que o plástico? Repetindo, porque o plástico está nos resíduos sólidos urbanos. E muito. E muito. Porque a gente trabalha mal essa questão de reciclagem, né? Viu quando o Marco falou mais cedo aqui que a gente coleta 80%, 80% a 90% do lixo e 5% tem tratamento? Tá bom. Pô, achei que ia ser só 3, né? Tem 30, tem bastante. Então, esse é um trabalho que a gente precisa fazer. Então, pirólise, o que eu queria é que no final lá tivesse pouco resíduo para pirolizar. Porque o ideal do resíduo na minha opinião, são outras aplicações. Biodigestão, compostagem, reciclagem, e o que sobrar a gente piroliza. Tem um gasto energético alto, que a gente vai discutir ainda, eu estou discutindo sobre isso. O que vale a pena eu pegar aquele plástico, levar uma temperatura de 500 graus, gastar energia para levar ele a 500 graus, sair um óleo, que não sei se eu consigo usar assim, eu tenho que destilar mais uma etapa energética. Cada caso é um caso. Mas quanto vale tirar esse plástico que está lá na Baía de Guanabara? Porque as ONGs hoje, a gente está ligado com aquela ONG lá, né? Ele coleta o plástico na Baía de Guanabara, tira da Baía de Guanabara e leva para aterro. Beleza, tirou da Bahia, mas... Então, esse eu acho que vale a pena. A gente tira, esse a gente pega, molhado do jeito que está, enfia na máquina e sai isso aí. Segue aí para mim. Aí eu comecei a destilar no laboratório. Sacou? Uma destilação em laboratório, destilação de bancada. Quem é químico aqui ou será vai entender lá o balão, condensador, estruturinha mesmo, danadinha. E aí eu comecei a fazer algumas frações. Você pode ver que tem uma fração aqui pequena, aqui em 75, 100. É mais ou menos esse cara aqui. Começou a sair a 65 graus e eu parei em 100. Tá? E quem entrou foi aquele cara, aquele óleo escuro que estava lá ruim. Começou, aí 100. Aí eu comecei a destilar uma fração mais alta. 100 e pouco, 200, tá vendo? Foi saindo mais óleo. Aí eu fui dando mais calor e foi aumentando. Até que ficou no fundo do balão algo parecido com asfalto, com piche. Todas as ações que a gente encontra no petróleo estavam lá.
O gás foi inicialmente na pirólise, né? O gás a gente não coletou, mas quando você vai lá no posto de petróleo, você tem o óleo e o gás associado. E na pirólise é a mesma coisa, nós estamos voltando. Nós estamos Lavoisier, né, cara, que já falava isso há muito tempo. Nós estamos retornando, o que eu acho bem interessante. O melhor é que esse plástico, repito, volte a ser reciclado. Mas se ele não puder ser reciclado por questões ou da nossa fonte primária aqui, que não separou direito em casa, se separa o lixo em casa, pelo menos o sólido, pelo menos o seco do úmido, né? Não precisa, quando eu fazia palestra por aí, o pessoal dizia assim, nas escolas, não, eu vou ter que ter 10 latas de lixo em casa. Não. O sólido, o seco e o úmido. O resto de comida lá e os que são recicláveis. Se juntar esse com esse, já começa a ficar difícil, a indústria já não quer. Então, o reciclado já pega, está sujo, vai lavar, são várias etapas, a gente precisa dar mais fácil para ele. Mesmo assim, terá um plástico que não tem valor comercial, que já foi reciclado 1000 vezes e vai acabar. Esse a gente pode pirolizar. É a melhor, eu acho que é a melhor das ideias, né? Segue aí. E aí, essa primeira imagem aqui é exatamente isso. Ele está lá no balão, o óleo. Essa primeira fração é uma fração baixa, imagino eu que seja solventes até hexano, mais ou menos. A segunda fração, bem parecida com a gasolina, que está entre 6 a 10 carbonos, né? E a gente precisa entender se ela tem octanagem, que é uma outra situação, tá? Imaginando que ali você tem apenas hidrocarbonetos, não tem oxigênio, né? Ou se tenha muito pouco, não tem PVC nesse plástico, então a gente não encontra nada senão carbono e hidrogênio com PCI alto, bom para substituir óleo, ou a gente usa aquele óleo bruto, filtrado e misturado a diesel, ou a gente pega aquele óleo bruto e usa como caldeira, ou a gente destila. Como estamos em pesquisa, estamos destilando. A ideia é comprar um destilador um pouquinho maior para a gente começar a separar as frações e entender. E essa fração do meio, que a indústria petroquímica chama um pouco de nafta, pode voltar a ser plástico. Porque o plástico vem da nafta. Então, a gente está tentando fechar esse ciclo. Tem muita coisa a ser estudada, tem muita coisa a entender. Aquela explicação do Gilberto, que o negócio é bom mesmo, é confuso, mas com plástico a gente dá para caminhar nisso aí. Então, eu estou focando nos óleos e nas aplicações dele. E Gilberto mais no carvão, via biomassa, que é muito mais complexo, aquelas ligninas e hemiceluloses e celuloses que tem lá na biomassa. O plástico a gente já conhece mais ou menos o que ele é. Uma cadeia de carbono, hidrogênio, com alguns aromáticos, outros não, anel fechado, mas é isso aí, tá? Segue. Algumas frações, tá? Isso tudo a gente vai ver no laboratório. Isso aqui é foto desse meu laboratório que fica aqui. Mas ficará escondido para vocês até amanhã. Só vai ver quem vem amanhã, né? Hoje não. Hoje não pode. E aí, tem umas numerações minhas, mas aqui essa fração de 180 a 230 é algo já parecido com diesel. Até 200, a gente diz aqui mais ou menos que a gasolina inicia com 50 graus, os mais leves, e vai até 200. Quer dizer, o ponto de ebulição daquela mistura, porque a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Quanto mais octana tiver, que é o isoctano, mais octanagem ela tem, melhor resposta para combustão, para queima. E no diesel é a cetanagem, C16, lá em cima.
Então, a fração é aquela ali. A gente pode controlar. No meu laboratório, o controle não é tão bom, mas eu posso controlar essa destilação e começar a fracionar os produtos. Vale a pena? Depende. Tudo vai depender do que vai ter na ponta, da aplicação. Talvez seja interessante pegar todo o óleo de pirólise. Suponha que a gente bote um projeto numa cidade pequena, uma produção de óleo interessante e que perto tem uma refinaria. Talvez seja interessante levar este óleo à refinaria e lá fazer o processo. Talvez seja interessante, tem uma destilaria numa outra, então cada caso é um caso. O caso é que esse óleo, esse plástico, esse resíduo volta a ser óleo, volta a ser plástico, volta e atende a cadeia de reciclagem, né? Isso é que é o mais interessante. A gente precisa estudar o cada caso. É um caso, o que é melhor e o que é pior. O fato é que esse plástico ele pode ser, não precisa ser separado, não precisa estar limpo, como a indústria de reciclagem de plástico precisa. De botar esse negócio, aquele da Baía de Guanabara chegou, o cara dá uma secadinha ali no sol e joga no reator. A gente precisa só fazer uma conta energética. Sabendo que além da conta energética, a conta de tirar esse resíduo dos aterros, de onde a gente estiver. Tem um custo. Tem um custo melhorar o aterro, tem um custo diminuir quais suas doenças estão associadas a isso, quanto a gente gasta de saúde pública. Então, é uma conta difícil de fazer. Primeiro, a gente vai fazer uma conta energética. Eu gasto tanto de energia para chegar nesse ponto e de energia que eu vou conseguir ceder ao ser utilizado. Essa é uma ideia. A segunda ideia é tirar de lá e fixar o carbono, que também agora é a nova, né? A nova onda é essa, a gente está capturando o carbono. Mas para eu capturar carbono e levar esse plástico a 500 graus, eu estou queimando o carbono. Negócio meio contraditório, mas é verdade. A gente falou em usar o quê? GLP. Quando eu queimo GLP, eu estou emitindo CO2, que é o CO2 que o professor Marco até comentou que a gente vai está tentando capturar para fazer uma outra situação. Mas a pirólise, ela começa a se formar, começa a gerar gás, muito gás. A gente tem 3 produtos, tá? Óleo, né, ou fração aquosa, gás e sólido. O gás volta para o equipamento, vocês vão ver isso amanhã. E eu tiro o GLP. Então, eu preciso entender quanto eu gasto de GLP em pôr batelado ou naquele equipamento para entender o que vale a pena e quanto vale a pena. Esse é o grande desafio para mim, é esse. Eu estou vendo que o óleo está aí, o óleo é bom de ser usado, a gente está fazendo mais análise. Esse óleo aqui que saiu destilado, que é esse cara aqui, a cara é muito boa, cheiro de combustível, cheiro de gasolina, dá para ser usado, precisa fazer uns testes melhor de octanagem, lubricidade e tal, mas está pronto para isso. Mas vale a pena chegar até aqui ou a gente para lá? Segue, eu não sei o que tem mais aí. Não, já acabou, então volta. Volta para a gente falar mais. Então, o desafio atual é esse. Então, carvão, ótimo. Eu preciso entender o processo que eu priorize a formação de óleo ao invés da formação de carvão. Vocês viram que eu fiz eu apresentei aqui só 2 testes em escala pequena com a variação de 50 graus de temperatura e o resultado mudou bastante com a mesma matéria-prima. Então, eu entendo que tem vários parâmetros a serem estudados. O que a gente quer fazer é tentar entender melhor esses parâmetros a esse nível para trazer para o nível real, que é a mistura de plástico. É isso que a gente vai encontrar lá.
E aí sai também um pouco de carvão, viu? Tem um pouco de carvão também. No nosso caso aqui não tem, mas na planta teve. Que precisa ser estudado também, esse carvão. Pode ter um pouquinho de metal, pode ter... Porque vem muita coisa misturada, tá? Mas a pirólise, eu tô encantado com essa questão, esse desafio, porque no biodiesel a gente sabia o que tinha e agora a gente tem surpresa a cada batelada, né? Entope, não entope, tem plástico que geram uma cera, parafínicos, outros não são, são melhores, são piores. Mas, repito, a pirólise é um dos métodos para tratar resíduo. Talvez não seja o melhor, talvez seja o último, talvez seja uma etapa que não tem mais o que fazer. A gente tinha que fazer outras coisas antes. Mas é um processo bastante interessante e tem muito a ser estudado. Quem tem... Todo mundo aqui é químico, não? Ou está estudando química? Pois é, e vai ter muita coisa para estudar em orgânica, né? Não é não, Gilberto? Essa. Hoje nós estamos preocupados com o almoço. Nós estamos preocupados com o almoço. Então eu corri um pouquinho. Paçoca com café, não? A gente para aqui. Está programado para meio-dia 15, né? Até 1h15. A parada. Tem 1 hora de almoço, que talvez seja pouco, né? Até a volta é 1h. Então, 1. Vamos colocar. Hoje é São João. Pois é. Já todo mundo está afim de São João, né? Pode ser 1h30, tá bom? Olha só colocar uma coisa. É importante para mim estar fazendo isso desde o início, conversando sobre isso. Essa interação com vocês é muito importante para a gente. Tá? Depois eu quero conversar ou hoje, mais à tarde, conversar com os alunos, tá? Porque eu vou precisar de alunos para trabalhar com a gente, iniciação científica. Tá? Então pode ser que, claro, a gente vai criar um modelo, mas de repente, se vocês estiverem interessados, a gente pode conversar mais tarde. E fora isso, o pessoal que já trabalha com biológico, por exemplo, acho que não trabalha, vocês falaram, a gente pode conversar sobre o projeto de cada um e aqueles que quiserem fazer a cooperação, independente de iniciação científica, a gente está aberto para isso, tá bom? Então vocês podem almoçar e 1h30 a gente volta aqui. Quem é da UFRJ leva, quem quiser ir com bandejão, tem uma série de biológicos por aqui, tem o que aqueles